Ei, vamos continuar as nossas aulas de Apocalipse. Você está aproveitando? Olha, vou lembrar você. Encaminha esse vídeo se você está sendo edificado aí para alguns amigos. Outra coisa, está sendo publicado agora aí um QR Code para você entrar no grupo de WhatsApp para responder os formulários. Lembrando que a gente também tem o curso anterior de Cântico dos Cânticos e Oséias. Por essa semana vai ser postado os formulários, se você quiser a certificação no final do ano junto com o curso de Tiago. Então vamos colocar tudo em ordem para a gente aprender da melhor forma possível. O nosso intuito na Escola El é de fato com que o povo de Deus possa entender, aprender a Bíblia, aplicar ao seu contexto, viver a Bíblia, para que nós possamos, advertidos pelos conselhos das Sagradas Letras, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Bom, continuando o nosso estudo de Apocalipse, hoje nós vamos estudar a igreja de Filadélfia, uma delas, né? Eu vou falar um pouquinho do aspecto cultural, geográfico, político dela, e aí depois a gente vai para o texto propriamente dito. Essa igreja de Filadélfia, ela estava localizada em um lugar, em uma região de sísmica ativa, ou seja, uma região onde tinha muito tremor de terra. Atualmente, o nome da cidade é Al-Serrir, na Turquia também. Essa cidade, né, chamada Filadélfia, ela foi fundada para ser um centro de difusão da cultura grega. Ela foi um lugar para doutrinamento do helenismo, né, de como os gregos pensavam. Ela era pequena, mas extremamente estratégica. Ela era o meio do caminho de tudo. Então, se quisessem ir para as grandes cidades da província da Ásia, tinham que passar por ela. Ela era uma cidade, então, onde todo mundo que queria ir para Éfeso, ir para Esmirna, tinha que passar por ela. Ela foi frequentemente devastada por terremotos. Ela era fiel a Roma, recebendo títulos até honoríficos, honorários de Roma. Essa igreja, ou seja, em uma cidade que era uma cidade que a gente pensa hoje, né? Algumas cidades são chamadas de cidade dormitório. As pessoas moram na cidade, mas trabalham nas cidades próximas. Filadélfia era uma cidade passagem mesmo. E ela é uma igreja, ali tinha uma igreja. E aí Jesus fala com essa igreja, a gente vai para o texto bíblico. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Sobre o anjo, a igreja, eu não vou repetir de novo, né? Porque já está meio comum. Se você assistir os outros estudos, o anjo é o pastor da igreja. Eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Quando Jesus se categoriza, fala um pouco dele a respeito das igrejas do Apocalipse, ele está querendo dizer também um pouquinho da história. Nesse caso aí, ele está falando, ó, tá tudo nas minhas mãos. As portas que eu abro, ninguém fecha, e as que eu fecho, ninguém abre. Eu tenho a chave nas mãos. E aí ele vai dizer assim, ó, eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Bom, Jesus está dizendo o seguinte, ele fala que ele tem a chave, e que as portas que ele abre, ninguém fecha, e as que ele fecha, ninguém abre. Nem Roma, nem os judeus, nem o diabo podia fechar a porta que ele abriu para aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja fiel. Quando Deus encontra fiéis, ele abre portas. As chaves estão nas mãos dele. E o texto vai dizer que aquela igreja, diferente de Sardes, que tinha a fama de que estava viva, mas estava morta, essa igreja, ela tem uma fama. Olha lá, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aquela igreja era uma igreja que as pessoas até desprezavam. Era uma igreja que talvez nem conseguissem olhá-los como cristãos. Era, aos olhos do mundo, uma igreja até insignificante. Mas Jesus diz, olha, eu conheço vocês. Vocês podem nem até chamar tanta atenção do mundo, mas eu tenho colocado uma porta aberta e vocês estão aproveitando. A porta aberta é o quê? É o lugar onde ela está inserida. Aquela igreja de fato fazia diferença, porque as pessoas que passavam por lá acabavam ouvindo o evangelho. Era uma igreja que aproveitava as oportunidades evangelísticas. E aqui nós precisamos fazer uma menção. Todos nós precisamos orar
para Deus mostrar quais são as portas evangelísticas que a nossa igreja, a sua igreja, onde você está, quais são as portas evangelísticas que ele abre, às vezes por meio de relacionamento, às vezes por meio de impacto, às vezes por meio de qualquer coisa. Eu já vi tantas histórias de portas evangelísticas que nem pareciam portas. Teve uma igreja que a porta evangelística que Deus abriu foi eles abrirem uma capela mortuária para todas as pessoas da redondeza. E todos que faleciam, a igreja dava pelo menos a cerimônia religiosa. E aquilo foi uma maneira de evangelizar centenas de milhares de pessoas no bairro. As portas que Deus abre a gente não consegue entender. E Deus diz para aquela igreja, ó, eu abri uma porta para vocês e ninguém pode fechar. As portas que eu abro, ninguém fecha. E aí o texto vai dizer assim, ó, você tem pouca força, mas não negou meu nome. Nós não precisamos ser gigantescos. Eu não estou falando enquanto igreja. Tem gente que se acha tão forte, tão poderoso, tão acima dos demais. Né? Nós somos pobres criaturas, todos nós. Pobres criaturas, finitas, que não têm uma visão completa de todos os fatos. Aquela igreja entendia quem ela era. Eles, embora pequenos, eles sempre fizeram o melhor de si para o reino de Deus. E minha pergunta é, o que é o reino de Deus para você? O Basileia do Teus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita aqui na terra por meio de nós, por meio da igreja. Aquela igreja, ela fazia a vontade de Deus. E ele diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja era fiel mesmo sendo apertada para ser infiel. Veja o que farei àqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eu os farei vir prostrar-se aos seus pés, então saberei que eu os amei. Jesus está dizendo que as pessoas, as igrejas fiéis, os adversários dessas igrejas, os inimigos de Deus, que aqui nesse caso achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, esses inimigos que desprezavam essa igreja não tem poder, essa igreja é pequena, olha lá, eles não são melhores nisso. Essas igrejonas aí, nesse contexto aqui, esses caras ricos e tudo mais, Deus ia mostrar qual que era verdadeiro e qual que não era. E aí o texto vai dizer, visto que você guardou a minha palavra com perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Muitas pessoas falam que aqui esse é o texto para dizer que a igreja não vai participar da grande tribulação. Eu não concordo. Esse texto está dizendo para aquela igreja, mas serve para nós o seguinte, Deus cuida dos seus. Quando as coisas começarem a apertar e faltar tudo, eu gosto de ir lá para o Egito, antigo, no tempo do Êxodo. As primeiras pragas atingiram tanto os hebreus quanto os egípcios, mas algumas das pragas só atingiram os egípcios e não atingiram os hebreus. Eu creio que quando as coisas ficarem muito difíceis, Deus ele vai prover na sua casa o sobrenatural. Deus vai fazer as coisas, o pão do céu, as coisas que ele já fez um dia. Por isso que o Salmo 37 vai dizer, olha, fica tranquilo aí, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus sempre cuida dos seus, mesmo que um dia sejamos perseguidos. Quando a tribulação vier sobre o mundo, Deus pode ser que nós soframos sim, mas temos que permanecer fiéis, contudo, nosso escape sempre deve ser Deus. Ele é aquele que nos poupa da tribulação, e se ele não poupar, nós vamos para a fornalha quente. O quarto homem ele vai aparecer lá. Sempre foi assim com o povo de Deus. Aqueles que são fiéis não negam a Deus, servem a Deus, andam com Deus, não ligam tanto para a popularidade. Hoje a gente liga muito para a popularidade. Não, a gente tem que fazer popular Jesus. E aquela igreja era uma igreja desse jeito, uma igreja que estava voltada totalmente para Jesus. E aí Jesus diz assim, ó, venham em breve, apeguem-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, nós precisamos manter com firmeza a nossa confissão de fé. Quem se mantém na igreja é você. Deus não coloca
corrente na sua mão. Se você quiser se afastar, viver como um ímpio, isso pode dizer que você nunca creu em Jesus. Talvez você esteja vivendo como um ímpio, mas Jesus está te chamando de volta. Volta, se arrepende, volta para Ele, acerta a vida. Você sabe que o que você está vivendo não está certo. Arruma as coisas. Essa igreja aqui é um exemplo. Sejamos essa igreja, sejamos a igreja, que existe amor entre os irmãos e amor entre Deus, com Deus. Se for o caso, está na hora de você quebrar coisas da sua vida que hoje te desligam de Deus. E o texto vai dizer assim: aquele que vencer será feito por mim uma coluna no templo de Deus, e dali jamais sairá. Escreverei o seu nome, o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o novo nome, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja era uma igreja muito valorosa. Se tornar coluna do templo de Deus é Deus falando: eu vou estabelecer, eu vou colocar, não importa se vier terremoto ou não vier, você está firme, porque você está comigo. A terra pode ser abalada, mas aqueles que confiam no Senhor não se abalarão. Bom, essa é a lição da igreja de Filadélfia. Agora, nós vamos ver a lição da igreja de Laodiceia. Laodiceia, vamos falar um pouquinho da cidade. Era uma cidade de uma região chamada de região de Lico. Era próximo a Hierápolis, águas termais, ou seja, eles tinham lá termas. Inclusive na Turquia existe esse lugar ainda, das águas termais, e também existiam as águas frescas. Hoje na Turquia, essa cidade é chamada de Denzil. No tempo que foi escrito, a cidade era rica, autossuficiente, ela produzia ela tinha um centro bancário, produção de lã negra, que quase nenhum lugar na Terra tinha. Eles tinham uma famosa escola de medicina lá, e era dedicado ao deus Asclépio, é o deus serpente, que é o que tem nas vestes dos médicos, né? E eles produziam um colírio oftalmológico lá. Travou a língua aqui. Era uma cidade medicinal também. Essa cidade, ela enfrentou um terremoto, mas eles tinham tanto dinheiro que eles não precisaram do dinheiro do Império Romano, não. Eles construíram com o próprio dinheiro deles. Era uma cidade extremamente rica. E aí o texto bíblico vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: eis que diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Aqui ele está dizendo, Jesus está se mostrando como o fim de todas as coisas, né? E aí ele vai dizer: conheço as suas obras. E aí ele vai usar um pouco do conhecimento da região. Lá eles tinham águas termais, que são super quentes, e águas frias. E aí ele diz assim: conheço as suas obras, que você não é frio, como as águas que vêm dos colossos, e que vocês não são quentes, como as águas termais. Eu gostaria que fossem ou quente ou frio. Assim, porque é morno, nem quente nem frio, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Uma das coisas importantes é a seguinte: não existe dois tipos de crente. Não, o muro, como dizem por aí, é do diabo. Quem fica em cima do muro o muro é do diabo. Existem os servos de Deus e os que não servem a Deus. E esses podem estar misturados na igreja. Pode ser que em algum momento da sua vida, espiritualmente, você dê uma baixada. É normal. Nós passamos por vários momentos espirituais. A nossa vida espiritual, a gente tem momentos de tristeza, de dor, mas nessas horas se vê perseverança. Mas a gente precisa crescer em Cristo, crescer em obras, crescer no caráter, crescer no conhecimento de Deus, crescer à semelhança de Cristo, imitando a Cristo, crescer nos relacionamentos, crescer no perdão, crescer em todas as coisas. Então, a vida cristã deve ser uma vida em que nós cresçamos, amadureçamos. E esse texto vai dizer que existiam aqui crentes, nem crentes. Deus não aceita nem frieza, a pessoa fria ou quente. Ele está falando assim: tem que escolhe o lugar do muro. A cidade tem água quente e água fria, e vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês, ou seja, vocês não são meus. Deus talvez esteja dizendo: está na hora de você se posicionar.
Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Se posiciona aí. E aí o texto vai dizer assim: assim, porque você não é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar-te da minha boca. E aí, olha o que essa igreja pensava sobre si mesmo. Às vezes as pessoas pensam isso sobre si. Ah, eu canto bem, quando eu estou fazendo, eu prego, eu sou um pregador de mão cheia, eu faço tudo muito bem, eu sou demais, essa igreja é demais, olha a igreja que eu vou, bomba todo culto tem um avivamento, a gente tem essas leituras, e olha o que Deus diz. Você diz, sou rico, enriqueci, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A cidade que produzia roupa estava nu diante de Deus, estava envergonhada diante de Deus. Dou a você esse conselho: compre de mim ouro, refinado no fogo. Ou seja, a riqueza que vocês têm não me agrada. O que vocês estão fazendo não me agrada. Para que você se torne rico. Compre de mim vestes brancas. Vocês produzem vestes, mas a conduta de vocês faz com que vocês fiquem nus diante de mim. O pecado deixa o homem, muitas vezes no Antigo Testamento, a nudez quer dizer a vergonha, expõe as vergonhas. Aquela igreja era uma igreja que aparentemente era tudo santinho, mas as condutas envergonhavam o nome de Jesus. E tem muita gente assim, desse jeito, infelizmente. Todo religioso, mas envergonha o nome de Jesus, sendo caluniador, sendo adúltero, sendo mentiroso, sendo presunçoso. Jesus estava olhando para aquela igreja e está dizendo: vocês estão achando que são muito, tá? Mas vocês não são nada, não. Para que você se vista e não mostre a sua vergonha. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que possa ver. Eles produziam colírios físicos, mas eram cegos espirituais. Eram crentes carnais. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Quando Deus fala grosso com a gente, Ele fala para nos trazer de volta, não para nos afastar. Portanto, seja diligente, ou seja, me ouça, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo, a gente usa em sermões evangelísticos, mas aqui Jesus está batendo do lado de fora da igreja, está dizendo, eu quero entrar, eu quero mudar a história da sua vida. Essa vida que você está vivendo na igreja, tão desvalida de graça, tão falta da minha presença, falta da minha alegria. Eu estou batendo na porta da sua casa, eu quero mudar tudo isso. Me recebe. Eu estou aqui para mudar tudo isso. Eu posso mudar seu casamento, eu posso mudar como você lida com a sua igreja, eu posso mudar essa sua insatisfação. Esse vazio aí não é porque é sua igreja, não é você, é eu tratando com você, você está vazio de mim. Aquele que vencer, eu darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, como também venci e me assentei no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhe, se de tudo que você ouviu tem coisas para mudar, Deus está querendo transformar você. Lembre-se, Deus, Ele disciplina aqueles a quem ama. Que Deus te abençoe.